Olha só, a gente está vivendo o dia seguinte da tragédia da escola aqui na Vila Sônia, que resultou na morte da professora de 71 anos, a Elizabeth Teireiro. A Major Arruda Leite, desde ontem, acompanha o desenrolar dessa história. Hoje teve o sepultamento do corpo da professora, né, Major? Boa tarde. Oi, Ronald, uma boa tarde a você, ao Zaidan, todo mundo ligado aqui no Bandeirantes Acontece. A informação que a gente tem é que a promotora do Ministério Público, Luciana de Paula Leite, está ouvindo neste momento o adolescente de 13 anos que matou a facadas uma professora e feriu outras 5 pessoas em uma escola estadual. De acordo com o Ministério Público, esse caso acontece em segredo de justiça e, por conta disso, não pode passar outras informações. Mas o que deve acontecer agora com esse adolescente a partir de agora? Quando o menor de idade, Ronald Zaidan, comete um ato infracional, diferente de um adulto, ele não passa por uma audiência de custódia. Os adolescentes apreendidos em flagrante, eles são levados para a delegacia para prestarem depoimento e depois realizam uma oitiva informal no Ministério Público. E é o que acontece agora neste momento. Então, a promotora vai definir se oferece uma remissão ao adolescente, que seria um perdão, ou a promotora oferece uma representação, que é como se fosse a denúncia para um adulto que cometeu o crime. Com essa representação, começa o processo de apuração do ato infracional desse ataque, e o passo seguinte será uma audiência de apresentação perante um juiz, e esse juiz decide, então, se o adolescente vai para a Fundação Casa ou se será aplicada uma medida socioeducativa a esse menor infrator. Ontem, um adolescente prestou depoimento no 34DP, aqui na Vila Sônia, onde o caso está sendo investigado. À noite, ele passou pelo Instituto Médico Legal e depois passou a noite na Fundação Casa. Ontem, aqui no 34DP, foram ouvidas cerca de 30 testemunhas, professores, alunos, testemunhas envolvidos desse ataque. E hoje à tarde, mais pessoas serão ouvidas. A Rita de Cássia, a segunda professora a ser atacada, que foi esfaqueada no ombro, há uma expectativa dela vir daqui a pouquinho prestar depoimento. O delegado responsável pelo caso, Marcos Vinícius Reis, passou no início da tarde na escola estadual onde esse ataque aconteceu, conversou rapidamente com a imprensa e disse que foi até lá atrás de mais imagens complementares, imagens das câmeras de segurança, para entender a dinâmica desse ataque. Vamos ouvir. Esse aqui a gente estava complementando as imagens, tá? Faltaram algumas imagens que são importantes para a gente entender a dinâmica dos fatos. Como eu disse ontem, o caso está esclarecido, existem imagens e hoje nós estamos complementando desde a chegada dele aqui na escola, para entender todo o passo a passo, o que ele fez, os minutos antecedentes ao início da execução, né, desses bárbaros atos criminosos. Doutora, viu as imagens? O delegado Marcos Vinícius Reis disse que ontem, no depoimento, esse adolescente se mostrou bem frio, não demonstrou nenhuma emoção e admitiu o crime na presença da advogada e também dos pais que estavam ali no momento do depoimento. Lembrando, né, Ronald Zaidan, que esse adolescente ele foi denunciado à Polícia Civil em fevereiro deste ano por apresentar vídeos, ações suspeitas nas redes sociais e postar vídeos portando armas de fogo e também simulando ataques. Lembrando que ele foi transferido para essa escola onde o ataque aconteceu no início do mês, porque ele teve problemas relacionados à violência em outra unidade que estudava em Taboão da Serra. E há pouco saiu aqui da delegacia Karina Barbosa, que é mãe de um dos adolescentes de 12 anos que recebeu uma ameaça desse adolescente de 13 anos que matou a facadas, e ela contou aqui à imprensa rapidinho qual foi essa ameaça que o filho dela recebeu. Vamos ouvir. O vídeo que tinha nesse vídeo, queria que a senhora descrevesse, por favor. No vídeo ele estava com uma arma, né? Com uma arma, não sei se era de brinquedo, enfim, mas ele atirava em alguns objetos e dizia que estava treinando, se preparando para de fato fazer, né? O que ele disse que queria fazer, que é matar todo mundo. E também teve um vídeo que ele mandou, que era um anúncio do Jornal Nacional do William Bonner, falando do ataque de Suzano, e ele falou que ele era aquela pessoa que era para o meu filho tomar cuidado. O estudante já havia formado ontem em depoimento à polícia ter planejado esse atentado por 2 anos, inspirado nos massacres de Suzano, na Grande São Paulo, que aconteceu em 2019, e também nos Estados Unidos em 1999. E agora a expectativa, então, é que mais pessoas passem por aqui para serem ouvidas pelos policiais.
testemunhas do caso, e também essa professora Rita de Cássia, a segunda professora atacada por esse adolescente de 13 anos. A gente continua, então, aqui no 34DP. Qualquer informação, a gente volta ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Perfeito. Ronald Zaidan. Valeu, Maju. Bom trabalho aí pra você. Até mais. Zaidan, o dia seguinte sempre daquele processo de tentar entender tudo o que aconteceu, com um pouco mais de pé no chão, com a participação de especialistas que sabem lidar com esse tipo de situação, de efeitos, o chamado efeito demonstração, que você hoje, caso de estudante que tentou entrar na escola com armado e não conseguiu, aquilo que a gente falou das pessoas se sentirem motivadas a fazer aquilo, e o próprio secretário de Segurança Pública, o Derrit, tinha dito ontem, e também tudo que envolve o infrator, e com todas as medidas necessárias e aquelas que estão baseadas na lei, obviamente, do que fazer daqui para frente. O Ministério Público pode propor, né, ele não decide, mas ele pode propor que ele vá ali para a Fundação Casa ou que ele receba algumas medidas socioeducativas e tal. E é um elenco grande de medidas, então precisaria saber qual é. A prisão, ela tem 3 finalidades. Punir, essa é a primeira. Punir, afinal de contas, nesse caso específico, uma pessoa morreu inocentemente. Você tem ali o assassinato, você tem o dolo, porque não foi uma reação impensada, emocional, foi algo pensado, planejado. E você tem um motivo fútil. Todos os agravantes. Então, a prisão é para punir, para dar o exemplo, olha, se você fizer igual, você também será punido. E, claro, aí entra a terceira condição que é observada quando uma prisão é decretada, que é proteger a sociedade. Pela legislação brasileira, ele não vai sofrer a pena que um adulto sofreria. E por isso mesmo, é preciso avaliar o seguinte, e isso o promotor não é a pessoa mais capacitada, delegado não é a pessoa mais capacitada, é gente que pode tentar, porque também não é que são infalíveis nas suas avaliações, gente que pode tentar avaliar o que acontecerá se amanhã ou depois ele estiver de novo solto, numa escola, ou na casa de alguém, ou numa roda de amigos, ou numa loja, num shopping, num campo de futebol. O que ele vai fazer? O que ele pode fazer? Se ele continuará sendo um risco. Se foi algo episódico, isolado, com motivações específicas, não há nenhum sinal de que voltaria a fazer, ou se há sinais de que pode voltar a fazer, e talvez com o mesmo motivo fútil, talvez com dolo, planejando, talvez com uma motivação interna gigantesca para realizar, como vimos aí. Tudo isso tem de ser observado, porque a punição é diferente, isso daqui é dada a um adulto, ele não fica lá anos e anos preso, mas há uma punição. O exemplo, ele na sociedade brasileira, ele está desmoralizado, não é? Porque a facilidade com que as penas são abandonadas, são encurtadas largamente, e na maioria dos casos, a ausência da pena, inclusive para casos conhecidos, e em outros crimes, corrupção, não é? Roubo do dinheiro público, esse tipo de coisa. Então você tem um ambiente muito propício ao sujeito achar que não haverá uma punição correspondente ao crime. A velha história, o crime valerá a pena, né? E por fim, esse ponto que depende de avaliação de psicólogos, etc. Se olha, é um risco. O risco, voltar a acontecer não está descartado. Esse conjunto de coisas tem de ser considerado, né? E com a nossa legislação, porque em muitos países você tem a pena relativa àquele crime, independentemente da idade. Então, um assassinato, pena para assassinatos aqui, com agravantes, dolo
e motivo fútil. Então a pena sobe para tanto, independentemente da idade. Aqui não, aqui a idade é considerada até aos 18. Nós vimos casos, houve o caso de uma senhora que o filho universitário foi assassinado por um menor, que faria 18 anos no dia seguinte, mas ele ainda tinha 17, né? E a pena foi estabelecida considerando que ele tinha 17 e não que ele faria 18 no dia seguinte, mudaria completamente. O crime estava lá, foi o mesmo. Então há um problema com a legislação e há toda uma sociedade que incentiva não só pela impunidade, mas aí já não é nem um problema brasileiro, é um problema principalmente ocidental, né? De uma degradação de valores, de uma perda em alta velocidade de valores que eram basilares, fundamentais, né? Que cumpriam, de certa forma, a ideia da moral absoluta que prevalece sobre o instinto, lá na tese do Kant, na tese do Freud também, né? A briga do instinto com o alter ego, com essa moral absoluta que habitaria ali no interior do ser e que seria capaz de segurar os instintos, de prevalecer sobre os instintos, ou sobre pensamentos ruins, etc., sobre momentos de insanidade. Quando você tem, em nível social, uma degradação de todos esses valores e fundamentos, isso começa a se multiplicar, né? Começa a haver apenas a ação com base no instinto e não com base na razão ou, no dizer do Kant, na moral absoluta.